Deus abençoe. Glórias a Jesus, graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Maravilha, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 13. Terceiro livro do Novo Testamento, o 13º capítulo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É a razão de estarmos vivos. É o motivo de estarmos aqui na presença do Criador. Ao Senhor nosso Deus e Criador, nosso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo poder, toda força, toda autoridade, toda majestade, todo domínio e ações de graças para sempre. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura de eternidade a eternidade. Dou graças ao Senhor meu Deus, o nosso Pai, pela gloriosa e maravilhosa oportunidade que Ele me concede a mim e a minha família estarmos novamente com os irmãos aqui para cultuarmos ao Senhor nosso Deus e na oportunidade transmitir a palavra dEle, pela grande responsabilidade que Ele nos confia e nos concede de ser portadores das Escrituras e da verdade do Senhor Deus. Deus também possa abençoar a minha família que tem me acompanhado, aos irmãos que têm sido os intermediários para que nós venhamos estar aqui, porque, irmãos, não é apenas a pregação, é um culto a Deus. Pregadora, quem quer que seja, ele não é uma máquina, ele tem que vir para cultuar também. Eu fico na giriza, as pessoas não vêm para cultuar, só vêm para pregar, chega em cima da hora, não sei, tem os imprevistos, mas o homem é como qualquer uma outra dentro da igreja, tem que vir para cultuar, e Deus, achando graça, se serve dele para levar as Escrituras. Livro de Lucas capítulo 13, vamos ler no primeiro versículo. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém, igreja? Podemos assentar? Feche os vossos olhos, curva as vossas cabeças. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui diante da Tua presença, que venhamos diminuir para que o Senhor venha crescer e ser glorificado. Senhor, manifesta através do dom da Tua palavra, através da Tua presença, prepara o meu coração, o coração da igreja. Trave e bloqueie todos os impedimentos e intervenções malignas e diabólicas, para que a Tua palavra tenha um livre curso neste lugar sobre as nossas vidas, e o Teu nome possa ser glorificado, e nós venhamos sair daqui, ó Deus, revestidos por Tua palavra, dando ao Senhor muitos bons frutos para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém? Bom é Deus, e a sua misericórdia tem o sustentado. A sua misericórdia tem nos dado a condição de estarmos respirando, e essa misericórdia, ela é expressa, ela é mostrada, ela é transparente através do que nós vivemos todos os dias. Nós deitamos, dormimos, acordamos e levantamos porque Deus nos tem sustentado. São as palavras do salmista, porque ele reconhece que a misericórdia do Senhor não pode ser separada do homem. A misericórdia, ela tem que estar na vida do homem o tempo todo que ele está vivo, porque ela é o motivo de nós não sermos estraçalhados pelo diabo. Ela é o motivo de nós não sermos devorados e esmigalhados por aquele que
nos inveja e deseja ter de volta aquilo que nós podemos ter um dia, a qual nós defendemos com unhas e dentes, aquilo que cremos: Jesus morto e ressurreto, e que virá um dia para buscar a noiva dele. Diabo perdeu e todos os demônios que o acompanhou, mas nós ganhamos. Irmãos, eu costumo dizer uma verdade: nós nascemos para viver, mas Cristo nasceu para morrer. Eu nasci, você nasceu, o primeiro homem nasceu no Éden para viver eternamente, mas por causa do pecado veio um que teria que morrer para que nós pudéssemos viver eternamente de novo, porque a primeira vez o pecado tirou essa condição, e só poderia ter um meio pelo qual o homem pudesse voltar a ter uma comunhão com Deus, através do arrependimento e pela fé, crer no meio que Deus enviaria para que ele pudesse voltar para o ninho do Pai. O Pai ama, e por ele amar, ele enviou um ser que viria para ser crucificado. Nós nascemos para viver, mas ele nasceu com o objetivo de caminhar para o Calvário. Nós nascemos para desfrutar da bondade de Deus. Ele nasceu para carregar todas as injúrias e pecados da humanidade. Ainda que não tenha pecado, ainda que não tenha caído, ainda que não tenha falhado, ainda que não tenha fracassado, mas carregou sobre si tudo aquilo que nós o fizemos e fazemos diariamente, ou que o mundo faz: pecar, pecar e pecar, para que um dia a humanidade, nós pudéssemos olhar para ele como um modelo, exemplo de ser seguido e servido, e olhar nele a misericórdia expressa em meio de salvação, e que através do seu sangue voltássemos a ter a comunhão com o Pai que um dia foi perdida. Lemos nessa palavra que o arrependimento é o motivo pelo qual seremos ou não salvos. Nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos e nós um dia iremos morrer. Todos sabem disso, que ninguém fica para semente. Um dia o homem nasce, ele vive e também morre, mas muitos não estão preparados para morrer. Muitos não estão preparados para esta partida, porque a partida da morte é algo natural, mas ir para o inferno não é. Nunca foi, jamais será. Ir para os céus é algo que nós já tínhamos uma comunhão com Deus e queremos ser restaurada, mas sem o arrependimento jamais, jamais e jamais alguém voltará a ter acesso ao Criador pessoalmente. Hoje, através do seu Espírito, por um pouco de espaço de tempo, para que nós possa desapegar e ter do mundo tirado os nossos corações, para que possamos estar dignos, não por nossos méritos, mas pela palavra encarnada, dita e revelada pelo Salvador, e seu sangue vertido na cruz, para termos acesso àquilo que nunca merecíamos por causa do pecado. O homem pecou, a Bíblia diz que ele pecou, ele foi desarraigado, ele foi tirado, ele foi afastado de Deus. O pecado trouxe um afastamento da presença do Criador. Porém, Deus amou a humanidade. Enquanto o diabo procurou fazer de tudo que a humanidade se perdesse, e no início ele conseguiu tirar a comunhão do homem, porque o homem deu a brecha. Olha, irmãos, o diabo tentou, mas a Bíblia diz assim: se nós vigiarmos e orar e resistir o diabo, ele fugirá, mas se não orarmos, não vigiarmos, não resistir, ele vencerá, mesmo que por um pouco espaço de tempo, mas é o tempo que ele precisa para tirar alguém da presença de Deus. O homem sem a presença de Deus, ele torna vulnerável, e a partir do momento que ele está vulnerável, ele pode sofrer todo tipo de ataque. O primeiro é a morte espiritual, para que ele possa matar fisicamente, porque se ele mata espiritual e depois fisicamente, a pessoa está num estado que nunca mais voltará ao mesmo.
ou seja, um estado de condenação que não pode mais voltar ao estado natural. O mundo espiritual é eterno, mas o mundo físico é o tempo que temos aqui para decidir sobre a eternidade. A partir do momento que o diabo consegue matar espiritualmente, ele morre, e se ele morre para Deus, acabou. Aí só resta a vida, que curta ela é, e se ele consegue tirar também, acabou para toda a eternidade. Uma vez que nós aceitamos a palavra, provamos das escrituras sagradas e vemos que ela é suficiente na nossa vida, tem o poder, a autonomia de nos transformar e libertar e fazermos, por meio de Cristo Jesus, voltarmos à condição original de agradar, de ser um sacrifício para Ele. Nós temos que entender que não podemos mais voltar para o mundo, não voltarmos mais para praticar as coisas do mundo, e nem sobre nós carregar os desejos e as bagagens do Egito, porque Egito fica para trás, nosso rumo é a Jerusalém celestial que está agora. Irmãos, uma vez que nós entendemos pela palavra que Jesus é o Salvador, não resta mais olhar para aquilo que nos fez pecar, cair e transgredir, e que nos prendia nas garras do diabo. Eu procuro falar com muita clareza a respeito do diabo e do inferno, para que a igreja entenda e compreenda que é real, e que é para lá que a maioria está indo. É verdade. Jesus disse isso. Mas ele falou aonde? Nos dois caminhos. Poucos são os que encontram o caminho que leva à salvação, mas muitos são os que entram, ele diz que entram pelo caminho da perdição. Muitos são aqueles que entram pelo caminho que leva à condenação. Muitos, porque o diabo ele procura um meio para te tirar deste meio, deste caminho, porque ele perdeu aquilo que ele tinha, a eternidade. Ele perdeu aquilo que ele tinha, comunhão com Deus. E como ele não pode contra Deus, ele vai lutar contra quem? Contra a igreja. Mas quem da igreja? Todos? Não, contra aqueles que verdadeiramente são crentes. Ser crente é uma responsabilidade que muitos esnobam. Ser crente é uma realidade que muitos desprezam. Ser crente é uma realidade que muitos não estão nem aí, e um testemunho qualquer levará, não somente ele, aquele que despreza, aquele que não dá bom testemunho, mas aqueles a qual ele pode influenciar através do mau testemunho, de más expressões, de más condutas, de mau caráter, de mau personalidade. E a Bíblia vai dizer que se um só fizer cair um dos pequeninos, é melhor que ele nem tivesse nascido. É melhor que ele pudesse pegar 1 milhão de toneladas e colocar sobre o seu corpo e fosse jogado no mar, do que ter que estar de pé diante do Filho de Deus e responsabilizar por cada alma que ele influenciou para o pecado e destruição da alma. Irmãos, nós temos dificuldades na terra. Foi dito aqui agora há pouco, nós teremos aflições, mas não podemos temer o homem, o pecado, o diabo, o mal, o maligno, o governo, o sistema, porque o máximo que eles podem fazer é tirar a sua vida terrestre e ponto. Mas a Bíblia nos orienta, tema primeiro aquele, tema antes aquele, que não só pode matar a alma, eu estou dizendo de alma e não corpo, matar a alma, algo espiritual, e além de matar a alma espiritual, lançá-la no inferno. Mas Jesus vai dizer, independente de como você vive, independente de como você morre, independente de todas as ocasiões, se está crente, se não é crente, se está dentro da igreja ou se não está, tem que haver arrependimento genuíno para que não pereça, porque estar dentro da igreja não quer dizer que é salvo, irmãos. Estar dentro da casa de Deus não quer dizer que está com passaporte garantido para os céus. Estar dentro da igreja não quer dizer que é um crente que dê bom testemunho e que representa Jesus aqui. Estar na igreja já não é mais isso. Anteriormente fazia barulho, anteriormente provocava o inferno, anteriormente eles mexiam com o mundo, mas o diabo conseguiu trazer o mundo, e agora não precisa mais mexer, porque se parece com ele.
e se parece com ele, está bom. Mas há um versículo amável, amorável, todos os versículos da palavra, que a Bíblia vai dizer em Coríntios 11, 19, 1 Coríntios. É necessário que aconteçam as coisas ruins, as heresias, as más coisas. É necessário que aconteça o que é mal mesmo. É necessário para que os que são sinceros se manifestem. Tem que haver, irmãos. Tem que haver pecado, tem que haver escândalo, tem que haver. Glória a Deus. Não, mas Paulo falou e tal, não sou de concordar. Como assim tem que ser necessário para a igreja? Tá, então vamos para a palavra. O que Cristo falou? É impossível, irmãos, olha isso. O Criador dos céus e da terra estava com o Pai e o Filho, e ele na terra disse: é impossível que não venhamos escândalos, mas ai daquele por quem vier. É impossível. Igreja, nós temos que lidar com isso todos os dias. Não, mas aqui é o lugar de adorar. Sim, mas no meio do trigo há joio. No meio do povo de Deus há aqueles que estão entregues ao diabo. Porque o que há neles não foi o que Jesus plantou e nem o que a palavra diz, mas obras malignas que o diabo conseguiu colocar. Jesus escolheu 12 e os 12 ceiou na presença de Cristo, mesmo antes da morte. Cristo não negou a ceia para aquele que havia de trair, ou seja, até o último momento, até a ressurreição dos justos, até o arrebatamento, os traidores, aqueles que dizem e que não são, estarão presentes entre nós. O que a Bíblia fala para nós a respeito do trigo e do joio? Somente serão tirados, colhidos no tempo certo, e não serão colhidos uns ou os outros, não, no tempo serão colhidos todos, e aqueles que prestarem, aqueles que forem úteis, os trigos mesmos, serão colocados em um celeiro, enquanto os outros só servem para queimar. Irmão, palha só serve para queimar. Palha não tem conteúdo, palha não tem azeite, palha não serve para dar mantimento e nem fruto. João Batista, o servo de Deus, aquele que confrontou uma geração, aquele que confrontou um país, aquele que confrontou toda uma nação, vai dizer: se não der bons frutos, serem cortados. Não é só dar fruto não, igreja, tem que dar bons frutos, tem que ter um bom aí primeiro. Não é só frutos. Ah, mas eu faço alguma coisa, não é suficiente, você tem que estar bom, tem que ser bom. E não tem que ser bom para o homem, tem que ser bom para Deus. Eu erro, você erra, nós erramos, estamos sujeitos ao pecado todos os dias da nossa vida. E é verdade, não tem como escapulir disso. Somos tentados, mas um primeiro foi para que nós pudéssemos ser tentados, mas resistir por Ele, resistir nele, para que pudéssemos ser ajudados nessas horas de tentações. Se não vos arrependerdes, mas Senhor, a morte foi muito dolorida, foi um escândalo, mexeu com o país. O homem maligno chamado Pilatos, ele misturara o sangue de homens, talvez justos ou não, no meio dos seus sacrifícios a deuses ou o que era, não interessa, igreja. A morte aqui, independente de como ela deve ser tratada ou como foi executada, não vai interferir na questão da salvação da alma que é eterna. Um homem sábio foi apedrejado, um homem que viu os céus e quando viu, na mesma hora foi apedrejado. Estevão. O arrependimento é que faz a diferença, desde que seja genuíno. Nós estamos na casa de Deus, estamos lá fora, estamos em todos os lugares, sujeitos ao pecado. Uma hora escorregamos, uma outra falhamos, mas se não vivermos uma vida contínua de estarmos no arrependimento, nós não iremos conseguir, porque virá uma bola de neve, todos os acometidos, todas as faltas, todas as falhas, e nós não conseguiremos segurar. Nos deixaremos levar e daqui a pouco nós não estaremos nem mais aqui dentro, nem na presença de Deus. Glória a Deus. Irmãos, somos pecadores? Somos, mas somos pecadores arrependidos, é diferente.
Uma vez tirado do Egito, nós lembramos que, peraí, se já viemos de lá, por que eu tenho que praticar as obras de lá? Se nós fomos tirados de lá, por que eu tenho que praticar aquilo que eu deixei para trás? Porque agora, se eu fui tirado de lá, é porque Deus quis me tirar de lá para me colocar em um novo lugar. E nesse lugar há um processo de tirar, lapidar e arrancar tudo aquilo que era do passado para que você consiga alcançar o lugar do futuro. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a realidade da palavra é que ela não é difícil. A questão é praticar e viver as escrituras conforme ela quer que a gente faz. Não é para o pastor, não é para o obreiro, não é para o presidente, é para a igreja. Diante de Deus todos são iguais. Lógico, uns que têm responsabilidades, mas diante de Deus todos são iguais, são almas, ninguém maior nem menor. Não existe como eu posso falar, não existe essa questão de prediletos diante de Deus. Ele é o predileto. Não existe, todos são iguais, porque a Bíblia diz que não há acepção. Não há acepção. Glória a Deus, é verdade. Não existe isso. Ou seja, se não arrepender, olha o que a Bíblia diz: se não arrepender todos, por 2 vezes Cristo repete as mesmas palavras. Colocou assuntos diferentes, mas as mesmas palavras foram ditas, simbolizando a mesma coisa, independente de tudo e de todos. Se não arrepender, se nós não viver uma vida de arrependimento diária, nós não conseguiremos conter o que vem sobre nós, porque a nossa carne ela é má, ela está sujeita, ela quer praticar o mal. O que Jeremias vai dizer? 17:9. O coração é perverso e ele é enganoso mais do que todas as coisas. Você nem mesmo conhece o seu coração. Eu não consigo conhecer o meu coração, mas Deus o conhece. A Bíblia diz que quem o conhecerá? Jeremias 9 encerra o versículo, quem o conhecerá? E entra no 10, Deus dizendo, eu esquadrinho os corações, eu o conheço. O homem, ele está sujeito o tempo todo a pecar, ele às vezes não consegue conter, porque é maior do que ele pode suportar, desde que ele não esteja com o Espírito Santo, desde que ele não esteja com Deus, porque se estiver, é só resistir. Irmãos, não existe desculpa, nunca haverá desculpa. Deus não tem o culpado por inocente. 3 de Naum, não existe. Mas foi demais para mim. Mas está escrito em Hebreus, em tudo ele foi tentado, ele venceu, para que os que fossem tentados pudessem conseguir também. Há um que viveu sem pecar, um que cumpriu a lei para que pudesse dar entrada na graça, um que pôde vencer o diabo, o inferno e a morte, tudo, para que hoje pudéssemos ter a condição de dizer, sou pecador, mas sou salvo e arrependido em Jesus. Deus poderoso. Mas aqui temos somente crente. Irmãos, aonde tem gente tem pecado, aonde tem gente há acúmulo de problemas. Não é porque somos cristãos que somos melhores, pelo contrário, devemos ser diferentes, e bem diferentes, irmãos. Olhar para mim, olhar para você, e não ver nada diferente, igreja, pelo amor de Deus. Não é uma questão, o que eu tenho que fazer? Ninguém fala, bom, tem alguma coisa errada. Lá em 8 de Romanos vai dizer, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É um versículo muito forte, porque se nós entendermos esse versículo como ele quer dizer, isso é muito grave para aqueles que brincam de ser evangélicos, cristãos, e não são, porque ao invés de provocar uma visão diferente para aqueles que te vê, ele procura influenciar para o mal. Se ele faz, eu posso fazer também, e principalmente se ele estiver no cargo de liderança. Porque muitos irmãos, perdeu o costume de ler a palavra, porque talvez tenha um dia, muitos nem conseguiu alcançar esse costume de ler as escrituras para que possa se espelhar nela, independente do pastor, do presbítero, do diácono, de todo mundo. Se falhar, eu não vou falhar, porque não estou amparado no homem, estou amparado em Deus. Glória a Deus. Maldito o homem que confia no homem. Inspirado pelo Espírito de Deus, inspirado por Deus, para que o homem possa entender que ele não pode confiar
naquilo que morre, naquilo que é perecível, naquilo que pode cair, pode errar e falhar, mas ele pode confiar naquele que é, sempre foi e sempre será. Irmãos, o arrependimento não é só para quem está no mundo. O arrependimento, ele precisa ser praticado todos os dias. O que Cristo vai dizer para nós? O homem prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. O homem prudente é aquele que não somente ouve, mas ele pratica as Escrituras, independente do mundo, independente da situação da igreja. Se o pastor peca, se a igreja peca, se o irmão peca, se o próximo peca, se o vizinho peca, independente de tudo, eu preciso viver e manter uma vida diferente de todos, por causa da palavra, por causa do Espírito Santo, por causa da verdade. Uma certa feita, Jesus, com uma galera, uma multidão em volta de si, chegou perto dele algumas pessoas e disse: olha, a sua família está lá fora e quer te ver, quer comunicar contigo. E ele vai olhar para todos e dizer: a minha família é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A minha mãe, meus irmãos, é aqueles que praticam as Escrituras. Ele colocou a igreja, a humanidade, os filhos num patamar de família, porque independente, é necessário que haja uma conversão, é necessário que haja um arrependimento, porque se não haver arrependimento, não pode haver salvação, não pode haver remissão, não pode haver libertação e nem cura. Ah, mas é um dia de libertação. Sim, nós precisamos de libertação todos os dias, porque nos apegamos com tantas as coisas de mundo, irmãos. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que ocupa o lugar do Criador, tudo aquilo que ocupa o lugar da verdade, tudo aquilo que vai ocupar a presença do Espírito, vai tornar o nosso Senhor, e se torna o nosso Senhor sem ser o verdadeiro Criador, somos escravos do diabo e do pecado. E se somos escravos do pecado e do diabo, não temos comunhão com ele. E se nós não temos comunhão com ele, não vivemos uma vida de arrependimento, uma vida renegada, uma vida que deixou para trás o pecado, mas uma vida de ira. E Deus vai dizer, Deus é um Deus, ou melhor, os Salmos vai dizer que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Ira com a humanidade, ira com os falsos crentes, ira com os maus testemunhos, ira com aqueles que desobedecem, porque a ira está sobre os desobedientes, a ira está sobre aqueles que falam que são e não são. Irmãos, nós precisamos de uma mudança na nossa vida interior, para que possa refletir na nossa vida exterior. Não existe querer se maquiar por fora, coloca um terno, coloca uma roupa de crente, mas dentro é como Jesus falou aos fariseus e escribas: são sepulcros caiados, fétidos, morada de demônios. É a verdade, igreja. Se nós não vivemos uma vida de arrependimento, nós nunca entraremos num lugar chamado céus. E ainda que os céus desapareça, exploda, suma, não interessa, nós temos que estar na presença de Deus, para que aonde Ele estiver, nós estejamos também, porque Ele tem poder para criar 1 milhão de céus, e um melhor do que o outro. Ele tem poder porque Ele é o Criador, e a Bíblia diz que no princípio Ele criou os céus e a terra. Ele pode criar milhões e milhões e milhões inefáveis, não interessa. O motivo da separação foi o pecado, e se não haver um verdadeiro e genuíno arrependimento genuíno, sincero e verdadeiro, não da boca para fora, e não externo com uma roupa ou com um palavreado, mas de coração, jamais, nunca entraremos para voltar a ter a presença dele. A palavra de arrependimento não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira. Arrependimento. Jesus vai para o deserto, Jesus volta do deserto, cheio do Espírito Santo, sendo Criador, e começa a pregar, e quando começa a pregar, vai dizer: arrependei-vos. Jesus já começou a pregar sobre arrependimento, irmãos. Está lá em Mateus 4,17, vai dizer: arrependei-vos, porque é chegada, está aqui o reino dos céus. Jesus querendo estabelecer a sua pessoa, a sua santidade, a sua presença dentro daqueles que creriam nele. Glória a Deus.
Se Cristo começou o ministério pregando arrependimento, o que fica para a humanidade depois? É um rouba-rouba dentro das igrejas. Está tudo muito bem, não tem arrependimento, não tem santidade, não tem nada, mas também não tem um Deus. Não tem nada, não tem Deus. É a verdade, tem de tudo, só não tem a presença do Criador. Tem de tudo, não falta nada. E cumpre lá em Apocalipse 3: miserável, desgraçado, cego e nu. Tudo isso é. Porque a igreja que não tem Deus não tem nada, tem demônios. É demônios que regem, é demônios que guiam, é demônios que controlam, é demônios que enganam. Irmãos, não vamos perder tempo querendo preocupar que o diabo, ele vai tentar arrancar alguém daqui. Pelo contrário, ele vai te manter aqui. Ele quer tentar me manter aqui, para que influencie e engane, vivendo no pecado dentro da igreja, para que viva de forma ignorante, achando que está tudo bem, que não tem nada a ver, para que naquele grande dia, aquele grande dia, o dia do arrebatamento, sirva como uma máscara e ele goze da sua cara, goze da minha cara, porque é isso, irmãos, é isso. Muitos pisam o sangue de Cristo, muitos tratam o evangelho como um trapo de piso, muitos tratam o verdadeiro evangelho que Cristo começou a anunciar. Começou pelo Criador e terminará no juízo como um ato de condenação para todos aqueles que não adentrarem nos céus. Glória a Deus, Deus, é duro, nunca foi fácil. Cristo nunca pregou bolinhas de gude, nunca pregou nada de maravilhas que fosse bom ao nosso coração, nunca pregou o que era bom para o coração, porque ele sabia desde o princípio que o homem corromperia e o coração se tornasse mal, mas ele pregou aquilo que a minha e a sua e a nossa alma precisava, de verdadeiro arrependimento, para que voltássemos a ter parte com ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem é os que me amam? Está escrito em João: os que me amam são os que guardam os meus mandamentos. E se nós guardarmos os mandamentos, não viveremos uma vida de pecado, mas uma vida arrependida todos os dias. O pecado batendo na porta, mas resistindo ele. Caim, você não gostou porque eu rejeitei o seu sacrifício, porque foi mal aos meus olhos. Mas tome cuidado, porque o pecado está à porta. Vigie, Caim, porque o pecado quer te dominar. Toma cuidado, porque eu já estou te avisando. E é o que Deus tem feito muitas das vezes nas igrejas, para as pessoas, para nós, serem sonhos, visões e pregações de louvor. Vigia, eu estou voltando. Não caia, não pare, porque se o diabo te tocar, ele te pega. E se ele te pegar, acabou, porque eu estou te avisando para que você não caia no laço. E haverá um dia que virá como um laço, um ladrão. Quando ele vem para roubar, ele não vem avisar, ele vem de uma hora que você não espera. E assim também será o arrebatamento, para pegar como um laço todos. A igreja também está incluída nisso. A igreja está incluída. O maior alvo do diabo nunca foi o mundo, igreja. O maior alvo do diabo é a igreja. Será que ele estava preocupado com a Babilônia, com os assírios, com o Egito, tendo Israel, um povo que procurava servir a Deus? Não, mas o tempo todo, por meio dos outros, influenciar eles a caírem, a adorar deuses, a falharem, a pecarem, e conseguiram trazer a ira de Deus, tirados, mortos, escravizados, feitos moribundos, porque resistiram, e todos que resistem padecerão. Mas, vou encerrar agora, graças a Deus, graças a Deus que Cristo veio para trazer o evangelho de arrependimento, porque se nós arrepender do que nós praticou, independente de tudo, ele torna tudo novo e aceitável diante de Deus. Você, nós não temos condição de chegar diante do altar de Deus e ser uma oferta agradável. Então, por meio de Cristo, a Bíblia diz que nós somos cheiro suave, uma oferta agradável, um sacrifício suave, um sacrifício aceitável diante do altar dele. Você, nós somos templos, morada de Deus, e continuamente temos que ter o bom perfume de Cristo. É Bíblia. Continuamente temos que arder com uma fumaça diante dele, no altar dele, no sacrifício. Porque o sacrifício não é mais oferecer um boi ou uma ovelha. O sacrifício é do corpo
alma e espírito irrepreensíveis, com bom testemunho, para que a presença dele habite em nós e através de nós, não que sejamos melhores, mas diferentes, possamos viver para que provoque lá fora. Porque a maior igreja não é essa que está aqui, ainda que tivesse 1 milhão de pessoas aqui, não, a maior igreja é a que está lá fora. Pregava nas sinagogas, mas a maioria do tempo era lá fora. Pregava nas sinagogas no sábado, mas o resto da semana era tudo lá fora. Porque ele veio para uma nação que estava perdida. Deus poderoso. Aleluia. Jesus, sabendo deles, da condição deles, não empregou carro, não empregou casa, não empregou nada, porque isso é consequência da vida. Você trabalha, Deus te dá graça, força e saúde, você consegue, Ele te abençoe. Mas o propósito da vida é agradar a Deus, é temer a Deus, é viver segundo os mandamentos. 12 e 13 de Eclesiastes vai dizer para nós: o fim de tudo que se tem ouvido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este será e sempre o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Fugiu desse propósito, está fora. Fugiu desse propósito, fugiu do propósito, está fora dos planos celestiais. Mas será que Deus não abençoa? Abençoa a igreja. Mas o propósito não é terrestre. O propósito sempre foi espiritual e eterno. Aqui é uma passagem muito rápida. Se você conseguiu bem, amém. Se você não conseguiu, não preocupa não. Isso vai passar. Não vamos preocupar mais do que o necessário com as coisas terrestres que são perecíveis. O seu carro que você tem lá fora, a sua casa que você deixou, vai ficar para o fogo. Você está construindo para o fogo, porque não fica para semente. Você vai ter que um dia sair daqui e a terra terá que ser consumida, para que seja feita uma nova terra, para que Deus envie o seu filho e que no Amargedon reine por 1 milênio em uma terra totalmente diferente do que nós estamos vendo agora. Nada disso aqui vai ser útil, igreja. Então tem gente preocupada demais com o terrestre e está esquecendo aquilo que é futuro e eterno. 3 de Colossenses vai dizer para nós: não pensar nas coisas que são da terra, mas nas que são de cima. Deus te deu, amém. Se Ele não deu e tem promessa, se der, amém também. Mas se não der tempo, igreja, independente, se não der tempo de ter, de conseguir, de alcançar, não venhamos preocupar, mas que a nossa preocupação venha ser sempre viver uma vida arrependida e de forma santa e irrepreensível diante de Deus, porque Ele virá não para uma igreja que está preparando, mas uma igreja que já está preparada. Glória a Deus, aleluia. É muita informação, eu admito. É muita coisa nas escrituras para a gente praticar, é difícil. O pregador não é melhor que vocês que estão ouvindo, igreja. Não, o pregador é carne também, assim como vocês. Acontece, igreja, que todos nós, o pregador, quem está ouvindo, pastor, independente da ovelha, tem a mesma palavra para seguir, viver e praticar. Aleluia. Acontece que tem pessoas que procuram, esforçam mais e outras menos. Tem pessoas que já escoram mais nos outros. Tem outros que já procuram prezar pela palavra e ver que somente Deus é a sua condição. Há outros que acham que vai pegar na barra do paletó, da gravata do obreiro, ou do pregador, ou do pastor. Mas o que a Bíblia diz para nós? Individualmente serão julgados. Individualmente se apresentarão diante de Deus, para que cada um dê conta de si mesmo diante do Criador. Mas Jesus disse: se nós nos arrependermos, é diferente. Se não arrepender, nós ouvimos, pereceremos. Mas se vivermos uma vida arrependida, irmãos, o pecado ele é grande, o pecado ele é vasto, o pecado ele abrange muita coisa. Não é que nós devemos ser religiosos, em tudo ver pecado, não, mas reconhecer que tudo aquilo que é mal contra Ele é pecado. Mas isso não me agradou. Tá, irmãos, nós somos carne e somos sujeitos ao pecado. Ele é santo e irrepreensível, Ele pode exigir, e Deus não cobra do mundo, Deus cobra da igreja.
Deus poderoso, aleluia. Deus cobra da igreja, irmãos. Deus cobra de mim, Deus cobra de você, porque foi eu e você que Ele chamou. O mundo já fez isso por Cristo. Na verdade, Cristo já fez isso por eles, lá no Calvário. Se demos lugar é porque estamos aqui, porque primeiro damos lugar a Deus e nos deu a condição de sermos alcançados por teu Espírito e pela boa mão poderosa de Deus, assim como Ele fez no Egito para arrancar o povo de Israel. Ele também nos trouxe do mundo para cá, e se Ele trouxe do mundo para cá, é porque Ele não quer que nós vivamos no mundo. Se não, Ele fez e está fazendo e fará para todos aqueles que deram lugar e viveram uma vida que lhe agrade. Irmãos, os céus é real. Pregar sobre bênção é fácil. Falar que Deus vai te fazer isso, fazer aquilo e vai te salvar estando no pecado, isso é uma mentira. Aleluia. Nunca foi verdade. Cristo não agradou a todos, pelo contrário, o desagrado foi de muitos, e o maior desagrado foi daqueles que liam a Bíblia, foi daqueles que ouviam a lei, foi daqueles que tinham ela na mente. O maior desagrado foi daqueles que passavam horas e noites e dias a fio escrevendo: não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não levantarás contra falso testemunho do seu próximo, e por aí vai. Os maiores adversários de Cristo não foi talvez nem o diabo, os fariseus e escribas. Lógico, a gente fala assim num tom não generalizado, porque eles foram usados pelo inimigo para que pudessem se levantar. Por quê? Estavam acostumados naquela vida que eles levavam. Parece que estava tudo bem, mas não estava. Por quê? Porque o pecado acomoda, e se ele acomoda, está errado. Mas lembre-se, se temos o Espírito, você nunca ficará acomodado. Aleluia. Porque incomodados ficaremos, porque Deus ama e Deus cuida de quem Ele ama. A questão é se vamos dar ouvido ou não para o que Ele está falando ou o que Ele fala. Mas incomodados ficaremos, porque o que desagrada a Ele não pode permanecer no tempo que Ele habita. Glória a Deus. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele tem manifestado isso através da sua palavra nesta noite, para mim e para você. Manifestado a igreja, é poucas pessoas, mas Deus não quer quantidade. É ignorância falar isso. Deus ama todo mundo e Ele gostaria que todos fossem salvos. Sim, é verdade. Como seria ignorância falar que não importa com quantidade? É bom? É, mas não é a quantidade que vai fazer a diferença, é a minoria, é Bíblia. A vontade é que todos se salvem, mas a diferença foi para aqueles poucos que já foram designados desde a eternidade. Poucos são os que encontram o caminho, que verdadeiramente entrarão, que viverão, que praticarão e que farão um rebuliço na humanidade, porque o rebuliço na época dos apóstolos não foi 1 milhão de pessoas, não, foi 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mexeram com a humanidade, e ainda mais nós, com toda a tecnologia, com tudo que temos, porque estamos tão parados e tão parecidos com o mundo como nunca. Mas a igreja diferente nunca se parecerá verdadeiramente com o mundo, mas o tempo todo carregarão sobre si um verdadeiro testemunho que pode levar para a glória. Irmãos, os céus é real, o inferno também, mas é muitos que estão indo para lá. Cuide para que nós não vá para este lugar de tormento, porque se formos para este lugar, o arrependimento virá, mas será tarde demais. Os maiores arrependidos estão no inferno. Os maiores arrependidos estão no inferno. Mas Cristo deixou para nós: se vos arrepender, se não arrepender, perecerá. Mas se você estiver no verdadeiro arrependimento, a graça te basta, suficiente, única, sem necessidade de acréscimo, mas o suficiente para transformar, libertar e te sustentar, sem necessidade de que nada te ajude, a não ser o único meio que Deus enviou: Jesus Cristo. Deus, amém, igreja? Algum recado que passar? Não? Louvado seja o nome de Deus. Dando graças ao Senhor por esta oportunidade de ter concedido à igreja e os irmãos que intermediaram
que Deus possa abençoar graciosamente e que Deus continue abençoando esta igreja, que mesmo simples, conforme eu gosto, isso é maravilha e bom aos olhos de Deus, que quanto mais simples, melhor, porque a presença dele é os corpos, principalmente aqueles que se purificam e vivem uma vida de santidade diante do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.